Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, eu sou a Amanda Pifano, sou hematologista e paliativista, coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos da BHH. E neste episódio do Hemoplay Podcast, vamos bater um papo com a doutora Júlia Petroc, hematologista com área de atuação em medicina paliativa e membro do Comitê de Cuidados Paliativos. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, BHH, pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje. Ao doutor Anderson Silva, hematologista e especialista em transplante de medula óssea. Olá, pessoal. Obrigado, Amanda. Obrigado, BHH, pelo convite. Acho que vai ser ótimo esse podcast para a gente hoje. E com nossa ilustre convidada, Ágata Azevedo, jornalista, doutoranda em comunicação e paciente de LLA transplantada. Olá, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. O podcast será sobre a integração dos cuidados paliativos aos pacientes que são submetidos ao transplante de medula óssea. Então, a gente sabe, né, desde 2018, alguns estudos, os principais estudos, na verdade, de hematologia e cuidados paliativos iniciais foram com pacientes em transplante de medula óssea. Eram pacientes que inicialmente estavam no processo de internação. Durante a internação, foram acompanhados em conjunto com a equipe de cuidados paliativos, junto com a equipe de transplante de medula óssea. E foram vistos benefícios para esses pacientes tanto após 15 dias, após 3 meses e 6 meses desse acompanhamento, principalmente em controle de depressão e distúrbios pós-traumáticos. Então, hoje, a gente trouxe, né, essa oportunidade de falar sobre um momento de integração que a gente teve, né, diante do suporte à paciente que hoje está aqui com a gente. Anderson, queria saber de você como que você descreve essa experiência da participação dos cuidados paliativos na assistência ao paciente de transplante de medula óssea. Não, Amanda, acho bom a gente falar sobre isso. Na verdade, o transplante de medula, principalmente o transplante halogênico, é um tratamento muito complexo, né? E, na verdade, a gente vai ter vários âmbitos no cuidado do paciente. Então, a Agatha acho que consegue falar isso mais do que a gente fica focado em várias áreas. Tem o foco na doença, o foco no tratamento, e na verdade o paciente ele está tendo isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, além da questão da própria saúde dele. E a gente ter o cuidado paliativo do nosso lado ajuda muito até para a gente tomar as decisões. Porque eu acho que muitas vezes a gente que está ali fazendo tratamento, pegando pesado, correndo atrás, às vezes a gente infelizmente acaba esquecendo de alguns outros aspectos do paciente que vão ajudar ele a ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, eu acho que foi essencial e é essencial no cuidado dos pacientes que a gente tem. E no da Águeda, tenho certeza que foi bastante importante para ela também. Agatha, o que você percebeu, né, assim, nesse acompanhamento? O seu acompanhamento, de certa forma, foi diferente do que a gente tem nos estudos, porque geralmente é durante o transplante. Você iniciou seu acompanhamento no pré-transplante, que foi antes da internação. Durante o transplante, a gente ainda não tem esse programa, né, para fazer esse acompanhamento em conjunto com a equipe. E após a alta, você retornou e hoje mantém o acompanhamento no pós-transplante. O que você percebeu e consegue falar para a gente de que foi positivo ou que foi negativo nessa integração, nesse acompanhamento em conjunto? Bom, acho que inicialmente o diagnóstico ele é um susto, né? E o transplante é outro susto. E acho que todos os pacientes, assim, pela minha experiência, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, recorrem muito ao Google, assim, a pesquisar. E eu fui muito orientada a não fazer isso e tinha muita confiança na minha equipe médica. Mas quando chegam os cuidados, a gente não sabia exatamente, eu e a minha família, né, a gente não sabia exatamente como funcionaria isso. Eu já fazia um acompanhamento psicológico e eu não esperava. Para mim foi uma grata surpresa conseguir integrar questões que parecem simples, mas que não são, assim, tanto do ponto de vista emocional, quanto da adaptação da rotina, de conseguir fazer as pequenas coisas do dia a dia de forma adaptada, pensar o lazer, pensar a cultura, pensar formas de utilizar o tempo dentro das minhas limitações, porque eu era uma pessoa que saía muito e eu tive que ter todos os cuidados, as restrições. Agora eu estou com uma dificuldade de visão devido ao transplante
E aí pensar todas essas adaptações, tendo profissionais olhando para isso, né, o lado humano da coisa e o lado que realmente vai dando sentido à vida, né? Eu acho que é fundamental, assim, no tratamento, tão importante quanto a parte hematológica. Eu tive a sorte, assim, de confiar muito na minha equipe hematológica, de não precisar me preocupar com os cuidados médicos e poder me dedicar mesmo a pensar a minha cabeça, a minha mente, o que eu quero da minha vida, né? Eu tive o diagnóstico bem nova, então assim, os cuidados entram muito nesse sentido, de entender o que é daqui para frente e o que é o presente, estando em tratamento e vivendo apesar da doença. Da doença, o doutor Anderson, a equipe de hematologistas que me acompanha, cuida. Mas e quem cuida de mim, né? Sou eu e a equipe de cuidados, assim, e a minha família, então foi muito importante. Você percebendo assim hoje, né, olhando para trás, né, Agatha, a gente ainda sabe que estamos vivendo ainda turbilhões e adaptações diante das complicações que existem após um transplante alogênico, como o doutor Anderson trouxe, é um momento muito delicado também quando a gente trata, né, esse tipo de tratamento. O que você considera quais momentos foram mais marcantes para você, assim, olhando para trás? Em relação ao transplante em geral? A tudo, Ou assim, aos quando você cuidados? olha sobre os cuidados, eu acho que ele entra aí, né, diante de um contexto de um cuidado ao paciente e à família. O médico hematologista e transplantador, ele, né, já temos muito esse hábito pelo tipo de cuidado, pelo tipo de doença que a gente lidar e a forma de tratamento, já ser muito próximo, né? Como você tem uma grande relação com o doutor Anderson, isso que muitas vezes a gente não vê em outras especialidades. Então, a hematologia traz muito essa proximidade, principalmente devido aos riscos e às complicações que a doença tem. Então, hoje eu queria mais saber de você, sim, né? Pensando que tem aqui médicos que vão te escutar com o olhar de um paciente e até pacientes que podem se reconhecer na sua história. Que momentos que você olha hoje e fala, nossa, esses momentos foram marcantes, tanto bons quanto ruins, assim. Eu acho que eu tive momentos marcantes com as equipes médicas, comigo mesma, tanto positivos quanto negativos. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que logo no meu diagnóstico, eu sou uma pessoa que brinca muito, né? Que tem muito essa coisa de brincar e de, às vezes, ter uma dificuldade de entender a gravidade das situações, ou até meio que lidar ignorando a gravidade das situações para conseguir manter o bom humor. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, logo que eu descobri, assim, que me falaram, né, o médico que me deu a notícia segurou minha mão, me deu a notícia da forma mais calma possível. Já tinha 2 semanas que eu estava passando mal, indo muito no hospital, mas a primeira coisa que eu fiz foi procurar perucas coloridas. E assim, eu fui entender a dimensão, o nível de risco depois, assim, e aí foi fundamental ter acompanhamento psicológico, foi fundamental realmente entender o que estava acontecendo, né? Onde eu estava me enfiando. E aí, assim, nessa época eu ainda não era acompanhada pelos cuidados, mas eu via pequenas coisas que faziam toda a diferença, como a fisioterapia, a questão do acompanhamento psicológico, estar perto dos amigos, as leituras, e não se deixar abater e abalar, né? Deixar os detalhes mais médicos para os médicos. É claro que a gente tem que compreender a situação, e nesse ponto é muito importante, né, que os médicos sempre detalhem para os pacientes, assim, para que eles possam compreender tudo que está acontecendo, quais são os riscos, quais são as possibilidades, e de uma maneira, numa linguagem que seja acessível, mas para além disso, esses outros detalhes da vida, porque a vida não para, né? E aí, outros momentos que eu tive, assim, no transplante, de muita expectativa, assim, da pega da medula, eu tive a sorte da minha medula ter pego em 12 dias, aí foi muito emocionante, assim. No início eu estava bem, eu tive muito enjoo por conta da preparação, e aí eu estava bem cansada, assim, e aí eu lembro que eu vivi uma situação com a doutora Simone, que ela entrou no quarto, eu estava um pouco mais animada, e aí ela, hoje você tá mais feliz? Eu falei, eu resolvi reagir. E aí eu resolvi reagir mesmo, assim, cansei de ficar triste. E aí eu fiquei mais animada e as coisas foram funcionando. E tudo foi muito marcado, assim, por esse carinho, por esse acompanhamento.
e por datas que significavam muito, né? Parece pouca coisa, mas a pega da medula caiu no Dia das Mães, e eu estava com a minha mãe no transplante. E esses pequenos detalhes, assim, eles marcaram muito para mim. Outra coisa que também marcou foi essa perspectiva de olhar para outros pacientes e saber que é possível vencer. Num dos tratamentos que eu estou fazendo agora, eu conheci uma paciente que tem 22 anos de transplante, a Camila, e assim, é muito bom ver uma pessoa com 22 anos de transplante, porque eu tenho 29 de idade, eu descobri com 27 anos, então é olhar para esse todo, assim, então quando os médicos trazem essa perspectiva, porque assim, é muito bom, assim, dá uma certa sensação de esperançar, assim, esperança e de condição de realmente construir um futuro que é possível, um tratamento que chega ao fim e que dá certo, né? Acho que talvez o mais difícil, assim, seja ir mantendo isso. E aí, ao longo do caminho, eu fui vivendo essa experiência de tentar manter isso, tentar manter o bom humor, na relação com as equipes que acompanham e etc. E aí, de momentos ruins, é porque quando a gente é paciente, quando a gente está doente, a gente vai se sentindo, de certa forma, desumanizado nos processos, né? Acho que a sobrecarga que a gente tem no sistema de saúde é muito grande, tanto emocional quanto de quantidade de pacientes mesmo. E as pessoas estão cansadas, nem sempre elas conseguem ter esse cuidado, e a gente vai se sentindo quase, entre aspas, menos humanizado, podendo ter menos dores e às vezes se sentindo até culpado de estar triste ou de não estar num bom dia, mas é difícil assim manter o bom humor depois de 10, 20, 30 dias de internação, ou depois da quarta, quinta sessão de quimioterapia, depois de passar mal. E aí tudo isso é desafiador mesmo. Eu acho que sem uma equipe que olhe para esses pequenos detalhes é muito difícil de pensar. E sem o apoio dos amigos, da família, sem manter uma vida para além do tratamento. Então, acho que tanto para paciente quanto para os médicos é fundamental pensar a existência de um universo para além do tratamento, assim. O que é possível fazer, o que é possível adaptar, como que é possível se pensar no mundo a partir desse lugar de que a vida não volta ao normal, mas existe alguma normalidade, né? Acho que seriam esses assim, os pontos mais marcantes. E uma E uma normalidade que vez você pode ser construída, né, Agatha? Acho que quando a gente entrou enquanto equipe de cuidado, você estava absolutamente assessorada, né? A equipe do transplante é uma equipe multiprofissional por natureza, é uma equipe, como a Amanda falou, é extremamente próxima. Então, do ponto de vista técnico, você já estava informada, esclarecida, né? Participando dessas decisões. E acho que o papel do cuidado, ainda mais que a gente fez esse novo modelo, né? Você foi o projeto piloto de um acompanhamento que começou antes, né? Uma paciente piloto, melhor dizendo, e que foi exatamente de trazer isso, né? Esse senso de normalidade para esse momento que estava de mudanças tão drásticas, né? E de que você se reconhecesse ao longo de todo o processo, né? E que o tratamento, ainda que não fosse uma questão que você quisesse enfrentar, mas que a gente tornasse ele o mais a sua cara possível, com suas escolhas, com a sua vivência, com suas características durante a internação, com seu batom, se fosse preciso, para poder entrar no hospital, para que você olhasse no espelho e se reconhecesse, fosse, né, dona das suas próprias escolhas, né? Então, acho que do ponto de vista de início de acompanhamento, do cuidado continuado, num pré-internação, é exatamente isso, de primeiro personalizar a sua experiência, né? E de tornar você mais do que nunca dona da história que é só sua, né? De uma história de uma internação, de uma história de um transplante, de te ouvir, principalmente de estar preparado para o cenário eventualmente negativo que podia existir e que a gente conversou sobre ele, que a gente sabia como comportar, é, não do ponto de vista técnico, né, pela condução da equipe de transplante, mas sendo ali sua voz, caso você precisasse, mas mais do que isso, de trazer esse futuro que era o futuro tão desejado, né, e de torná-lo palpável ao longo de toda a caminhada com as transformações necessárias. E acho que a gente aprendeu isso com você. Nós somos meros facilitadores, né? A gente foi instrumento, porque você já chegou com isso muito pronto, né? Isso é tudo seu. Engraçado, eu não sentia que tinha nada pronto. Para mim foi muito desafiador pensar em questões
a gente não é preparado para pensar sobre a vida, a finitude da vida, né? Eu tenho lido uns livros da Ana Michele Soares, ela fala muito disso, né? A finitude é crônica, todo mundo vai um dia passar por isso e a gente não pensa sobre. Então, eu lembro da primeira reunião com a doutora Júlia, que eu não sabia exatamente do que se tratava, mas eu fui, e eu não sabia a resposta, né, sobre as diretrizes, assim, de como eu gostaria de ser tratada, cuidada, reanimada. Eu acho que são coisas que qualquer pessoa na rua nunca pensou sobre, assim, nunca. É bem peculiar esse lugar de reflexão, assim, até do agora mesmo, né? Projetar um futuro, mas também pensar no que hoje vai me fazer melhor, né? O que hoje vai ser um cuidado importante. Foi desafiador. Eu acho que é uma troca, né? Nós, da área da saúde, a gente aprende muito com os pacientes e vice-versa. Eu acho que é um contínuo, né? Então, você nos ensina muito. Então, é esse lugar de como que a gente pode ajudar a vida da Ágata ter a voz dela, ser menos difícil, é até difícil falar, né? Eu liguei um dia pro Anderson, Anderson, não dá mais, a gente precisa ajudar a Agatha. Foi num momento que você estava muito sofrida com algumas intercorrências que vinham acontecendo, né, Anderson? Sim. Não, e a Agatha é uma paciente especial mesmo, assim, desde sempre, a Agatha sempre soube tudo o que está acontecendo, e uma das coisas que acho que eu aprendi muito com ela é pensar no paciente, né? Então a gente tem várias restrições, assim, no pós-transplante, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a Agatha, vai ter um show lá no Parque Municipal, aí eu falei, Deus do céu, não, vamos organizar, vamos ver o que a gente faz. Porque é isso, assim, a gente tem que tentar colocar o paciente no centro do cuidado, né? E a Agatha teve algumas intercorrências, né, Agatha? Coisas leves, coisas mais graves, algumas passagens no CTI, e a gente vê depois que as coisas vão acontecendo, tanto que isso marca o paciente, né? Porque para a gente, por mais que a gente sabe que ele, assim, tá no CTI porque precisa, mas o quanto que isso atrapalha a vida do paciente, o tanto que ele leva de memória daquilo, sabe? Então a gente começa a realmente pensar o que que vale a pena, o que que não vale, que paciente que é esse. E uma das coisas, quando a Julinha veio conversar comigo lá na época do transplante da Agatha, que fazer essa pré-consulta, é muito bom começar do início, sabe? Porque é muito ruim quando a gente está no meio do furacão, a gente chamar o cuidado paliativo e falar assim, não, vem aqui que nós estamos precisando de você. E você não tem esse vínculo, a paciente não teve esse cuidado anterior. Óbvio que sempre tem um ganho, né? Mas eu acho que o fato da Agatha ter começado desde o início com vocês, assim, foi essencial. E eu acho que ao longo de todo o processo, a gente vai mudando muito, assim. Então, algumas coisas que a Agatha me ensinou, eu aprendi com ela e a gente vai mudando para os pacientes da frente, né? Eu acho que é isso, eu acho que todo mundo sai ganhando no fim. E, na verdade, é isso, né, Anderson, que eu coloquei, assim, a equipe transplantadora é multiprofissional por essência. E chegar nessa equipe e ser bem recebida também é o que possibilita que tenha um impacto, né? Que o acompanhamento tem um desdobramento positivo. A Agatha, eu sou hematologista, mas já não pratico há algum tempo, não sou transplantadora. Então, a Agatha chegava no consultório e me fazia 1 milhão de pedidos e concessões. Eu falava, olha, deixa eu ver com o Anderson, porque eu gostaria muito de te prometer isso, mas a gente precisa de conversar, né? E de ter esse acesso, de ter essa troca e falar, olha, Anderson, para a Agatha, hoje o que é importante é tal aspecto, né? O que que você consegue conciliar? O que que a gente consegue flexibilizar? O que que a gente consegue ajustar? Ou o que não é possível? E aí eu preciso, né, de ressignificar com a Agatha para que o transplante seja o caminho mais suave possível, né? E, ao mesmo tempo, durante as internações, da troca de notícias, né, da validação, quando a Agatha internou, eu liguei para Anderson, falei, Anderson, você não esquece de me dar notícia, não esquece que para o controle de sintomas, se precisar, eu estou disponível, não esquece que a gente já conversou, né, o transplante é uma proposta curativa por essência. É claro que quando a gente conversa com a Agatha sobre diretivas antecipadas, não é para esse momento, mas é para, dependendo de como as coisas aconteçam, a gente saber o que aquilo é importante e de poder conversar com você. Falar, olha, eu já comecei a conversar, eu sei que não é para agora, mas caso você precise, eu estou aqui e a gente sabe o que fazer, me sinaliza.
Então, essa troca que é extremamente importante e que é o transplante é assim e o cuidado paliativo também, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vem trazendo muito, né, para essa integração, inclusive, da hematologia com os cuidados paliativos. É isso, a gente tem que andar de mãos dadas, né? Não é um exclui o outro. Eu acho que se a gente não está junto, discutindo e tentando entender o que, que é importante para todos dentro dessa história, e principalmente para o paciente, dando essa voz para o paciente, inclusive nas tomadas de decisões, né, de decidir o que, que é ali. A gente sabe que em determinados momentos não é uma escolha técnica, ainda mais diante de um tratamento que ele é agressivo. É uma escolha que, naquele momento, muitas vezes a gente não vai pensar, isso aqui era o importante para o paciente. Não, mas ele tem uma indicação. Mas em determinados momentos a gente vai perguntar se esse tratamento é adequado ou inadequado, inapropriado. E aí, nesse momento, a voz do paciente passa realmente a fazer parte desse processo, né? Então, por isso que é tão importante a gente entender o contexto. Eu acho que dentro de um transplante, num país onde a gente vive subdesenvolvida, a gente tem a questão ainda de um contexto social, que isso é extremamente importante, né? E o adoecimento traz uma perda financeira, porque quem está doente não trabalha, ou a família precisa parar de trabalhar para ajudar, então é um impacto financeiro muito grande. Eu acho que é isso, é trazer que somos agregadores, estamos juntos e um não exclui o outro. Se a partir do momento que a gente está excluindo, é porque nós não estamos fazendo da forma correta e da forma que a gente acredita que seja o benefício para o paciente, né? Somos um complemento. Eu acho que a gente vai chegando para o final. Júlia, eu gostaria de te perguntar se hoje como que você enxerga para essa visão do presente e futuro, como que você acredita que seria uma forma ideal ou a melhor forma para se fazer essa integração? Eu acho que essa pergunta para nós, hematologistas paliativistas, é o X da questão, né, Mandinha? É o que a gente vem discutindo longamente enquanto comitê, enquanto assistentes em cuidado paliativo, assistentes em hematologia. E se a gente for ver de literatura, é aquilo que você pontuou no início, né? Foram intervenções pontuais durante a internação, que muitas vezes não vai ser o cenário possível nos centros transplantadores, até porque essa realidade muda. Nossa realidade em Belo Horizonte é uma, a realidade em São Paulo é outra, no Rio é outra. Então, o que a gente entende como ponto fundamental é isso que você pontuou. A equipe de cuidado paliativo tem que estar próxima da equipe de hematologia, compartilhando essas decisões. Talvez em alguns centros o momento ideal vai ser de fato durante a internação, ali no controle de sintomas, eventualmente beira-leito numa notícia difícil, muitas vezes só em discussão clínica mesmo, na discussão de corrida de leito do transplante. Um paciente que está com sintoma descontrolado vai ser com sugestão de prescrição, por exemplo. Em outros centros, a gente vai conseguir realmente fazer um cuidado, uma linha de cuidado, por assim dizer, iniciar no pré-transplante, fazer o acompanhamento durante e fazer um pós-transplante também, né? Mas acredito que, considerando o cenário Brasil hoje, de disponibilidade de equipes de cuidado paliativo, disponibilidade de centros transplantadores, a proximidade da equipe é fundamental, seja ela beira-leito ou não, contato constante com a equipe de hematologia, e acredito sim que a internação é um ponto-chave, né? Se a gente não conseguir fazer o pré e o pós, pelo menos que ali durante a internação haja um acompanhamento desses casos, né? Tanto para a gente acompanhar pacientes que estão com internações mais prolongadas, com intercorrências mais graves, com uma qualidade de vida pior, que a gente tenha uma atenção nesses casos pontuais e assim que daqui para frente a gente vá ampliando a assistência. Eu acho que o cenário ideal, no meu entendimento, seria esse. Lembrando que as realidades são diferentes e o que a gente está discutindo é tudo muito novo, né? Então vai precisar, assim, de uma adequação entre equipes, né? Acho que além de adequação, pesquisa, né? A gente precisa pesquisar para entender o que funciona, o que tem impacto, o que não tem e o que seria realmente a estratégia. Muito Perfeito. obrigada. E uma tomada rápida de decisão, né? Que muitas vezes o que vai vir como definição teórica, na nossa realidade vai precisar ser ajustado, e tem que ser ajustado rapidamente para manter a integração. Anderson, e para você, assim, hoje, para quem está ouvindo a gente, você como transplantador, hematologista, tá aí no papel, né, que a gente sabe que é dual ainda, existe muito uma Uhum. barreira. Como que você enxergava e hoje você enxerga os cuidados paliativos e como que você acredita também que possa ser essa construção da integração?
Eu acho que essa questão de começar o cuidado realmente o mais precoce possível é o grande diferencial, assim. Às vezes pode ser que a gente tenha tido, eu já tive algumas experiências ruins com o cuidado paliativo, mas é porque eu acho que eles entram no momento inadequado, assim, que a gente convida eles no momento inadequado. E aí fica uma situação muito ruim, porque o paciente ele já está, às vezes, em uma situação muito mais crítica, e aí você não consegue construir a relação com o paciente, o cuidado não conhece o paciente, então, e aí a gente da parte hematológica também fica esperando quase que um milagre assim, no cuidado paliativo que não vai ter como existir naquele momento, né? Hoje, eu acho que eu vejo com outros olhos, assim, eu acho que o cuidado dos pacientes melhorou muito. E uma coisa que a Júlia falou, eu acho que tem que ter uma troca muito grande, você confiar muito na equipe. Porque realmente, se a gente entra com o cuidado paliativo e você não consegue compreender o que eles estão sugerindo, ou você não concorda, você não consegue ter essa discussão mesmo que eles, quando a gente tem mesmo, né? Até o dia que você me ligou, eu falei assim, ai meu Deus, e agora? Vamos sentar e vamos refazer o plano, porque tem que ser junto, assim. Se for para ser divergente, eu acho que fica confuso, porque aí fica a gente fala uma coisa para o paciente, aí vem o pessoal do cuidado paliativo fala outra, o paciente fica perdido no meio das informações. Então, tem que ser uma equipe que você confie e trabalhe em conjunto, assim, para passar o mesmo recado para o paciente, né? Eu acredito que, na verdade, assim, a hematologia, ela é muito particular, né? A gente faz clínica médica para depois fazer hematologia, a gente percebe a diferença entre todas as especialidades. Não é que somos especiais, mas existem particularidades da especialidade. E é difícil entender hematologia, né? Compreender as doenças. Então, o paliativista, de certa forma, tem que ter uma noção do cenário que eu acho que ele está entrando, mas antes até de falar qualquer coisa com o paciente, é como a Júlia trouxe. Olha, eu preciso primeiro conversar com o seu hematologista, seu transplantador, para entender o que é possível ou não, antes da gente passar isso para o paciente, porque senão a gente gera mais angústia com as possibilidades que não vão ser reais diante do cenário, por mais que a gente gostaria de fazer isso, e com certeza não é o que o hematologista transplantador quer proibir, mas é porque a gente sabe do risco, né? E diante daquela balança risco-benefício, aquele não é o melhor momento. Anderson, muito obrigada pela participação. E Agatha, vou deixar a voz final para você. Queria saber se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes e agradecer muito por você ter topado esse convite, né? De participar com a gente desse podcast. E é isso. Queria agradecer o espaço de fala. É importante dizer que os cuidados paliativos, eles demandam tempo, porque a gente precisa construir essas relações. Então, o ideal é que eles comecem no início. Mas o problema do tipo de doença que eu tive, né, uma leucemia linfóide aguda, ela não te dá esse tempo. Então, é preciso construir a partir do imediato, muitas vezes, né? Então, os cuidados paliativos entrando no início, eles fazem toda a diferença. E aí são, para mim, 3 palavras-chave, assim, é o cuidar, que eu tive a sorte de ser muito bem cuidada, tanto da equipe de cuidados quanto da equipe médica e as outras equipes, até, assim, da cozinha, a fisioterapia, em todos os momentos, na enfermagem. O compreender, tanto o médico compreender o tipo de demanda do paciente, né? Porque nem sempre é sobre um medicamento, às vezes é sobre poder fazer alguma coisa simples, poder andar de patins mesmo correndo o risco de machucar o joelho e sangrar, e eu não posso sangrar, enfim, adaptações da vida. Quanto compreender a própria doença mesmo, a gente precisa, além do cuidado, a gente precisa compreender o que está acontecendo, né? Para conseguir se estabilizar e conseguir dar conta disso tudo, né? E lembrar que o viver é hoje, a vida já é, né? A cura já é, o viver é hoje. E nisso a Ana Michele é um livro que eu recomendo muito, ele está até aqui do lado, né? Enquanto eu respirar. Recomendo muito, que é pensar que nem sempre é sobre quantidade de tempo, é muito mais sobre o agora, sobre viver e sobre ser feliz mesmo, assim. Parece banal, mas é importante ser feliz às vezes e correr alguns riscos com consciência para dar conta do tratamento que só começa e a gente não sabe quando termina. Queria também agradecer e dizer que todos os pacientes possam fazer os pedidos difíceis que eu fazia para as doutoras Amanda, para a doutora Júlia, para o doutor Anderson,
A minha mãe brincava muito que às vezes eu estava lá toda vermelha, querendo um monte de coisa, e o doutor ia, isso já pode, aquilo já pode. Isso é muito bom, que a gente tenha essa liberdade de dizer o que a gente está sentindo e o que a gente precisa para ficar bem dentro daquele tratamento. E é saber, né, Agatha, que às vezes a gente vai falar não, mas vocês pelo menos se sentiram ouvidos, né? E é esse lugar. Fico muito feliz com esse podcast, né? É um ganho imenso, acredito eu, para o comitê, para os pacientes e principalmente para a hematologia e o transplante. Obrigada, BHH, por mais uma oportunidade, ao pessoal da comunicação e espero que tenhamos aí mais oportunidades. Obrigada a todos. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.